Bom, no nosso canal, a gravação de hoje, o programa de hoje não poderia deixar de ser que é o julgamento do século, a presunção da inocência, as ADCs 44 e 54 que tramitam no Supremo Tribunal, marcado para o dia 10 de abril. Não se sabe se de fato vai sair o julgamento, há um pedido de transferência. Enfim, é o julgamento do século e sobre isso que a gente vai falar hoje. O Gilberto Morbach vai fazer perguntas, né, da nossa equipe. Bom, professor, para começar essa entrevista, então, o assunto o senhor já abordou bem aí, a presunção da inocência, mas eu acho que para começar a discussão, algumas palavras do senhor sobre a literalidade vem em boa hora aí, se o senhor puder iniciar a entrevista com um comentário sobre a literalidade e mais, a relação da ideia de literalidade com a aplicação e respeito à lei. Essa é uma questão muito importante porque há um mito que se estabeleceu que a literalidade é uma coisa ruim, que obedecer à lei ou aplicar a letra da lei seria uma coisa ruim, que seria uma atitude positivista, com uma série de confusões conceituais, né? Como se nós estivéssemos no século XIX. Na democracia é desejável que nós apliquemos a lei, e esse processo de aplicação da lei é um processo complexo e que existem várias hipóteses pelas quais uma lei não precisa ser aplicada. Ausentes de uma série de hipóteses, por exemplo, a lei não é inconstitucional ou não há nenhuma antinomia acerca disso, é óbvio que a lei tem que ser aplicada. Aliás, o Supremo Tribunal, Gilberto, tem centenas de acórdãos pelos quais ele aplica a letra da lei, os limites semânticos. Então, nesse momento, fica isso ainda muito mais claro sem usar uma sobreposição de linguagem, fica ainda mais clara a clareza do dispositivo do artigo 283 e dos incisos, né? Eu fui um dos autores da petição ao Supremo Tribunal em nome da OAB, na ADC 44, e eu montei um quadro no qual o artigo 283 é comparado com o inciso 57 e o 61 da Constituição. Então a soma desses três dispositivos, não, dá assim: ninguém poderá ser preso senão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, podemos tirar a conclusão daí da clareza que isso. Qual é a dúvida que fica disso? Mas tem uma questão mais ainda, Gilberto, que favorece essa questão da literalidade, e a literalidade é desejável sempre que possível nas democracias. Há um texto meu que eu recomendo muito, né, que está na revista de Novos Estudos Jurídicos da Univale, e também está em outros textos, de certo modo reproduzido no dicionário de hermenêutica, um dos verbetes, em que eu faço a pergunta: aplicar a letra da lei é uma atitude positivista? É uma pergunta, e a resposta é não, necessariamente não. E aí vem uma questão aquilo que um autor alemão, Christian Baldus, que foi introduzido no Brasil pelo Otávio Luiz Rodrigues Júnior, e ele tem uma coisa muito interessante que se chama rejeição de uma interpretação que surge de uma rejeição histórica negativa. Por exemplo, quer dizer o seguinte, vou ler aqui para não me perder aqui: determinado comando ou certa hipótese de incidência não são aceitáveis ou compreensíveis porque o legislador, se os desejasse, tê-los-ia incluído no texto de lei. Isto é, o legislador, se os desejasse, tê-los-ia incluído no texto de lei. Quais são esses? Qual é o texto? Vamos lá. A exposição de motivos da lei de 2011, porque para os
Para as pessoas que não sabem, mesmo da comunidade jurídica, o Supremo vinha numa linha. Em 2009 ele teve uma virada e colocando a presunção da inocência como a condição de possibilidade. Você tem que esgotar todas as instâncias, transitado em julgado, só então poderia cumprir, fazer o cumprimento da pena. O que fez o legislador? O legislador, para mais conforto na comunidade jurídica, o legislador estabeleceu uma mudança no CPP e criou o atual 283. Esse 283 que nós fomos ao Supremo pedir para que diga uma coisa singela, que onde está escrito presunção da inocência, leia-se presunção da inocência, ou seja, como o Supremo já fez em mais de 500 casos e somente em decisão monocrática da presidência tem mais de 1.800 casos de literalidade, letra da lei, essas coisas assim. Mas olha o que diz a exposição de motivos de 2011. O projeto sistematiza e atualiza o tratamento da prisão preventiva e outros. Nessa linha, as principais alterações com esta reforma deste código são a impossibilidade de, antes da sentença condenatória transitada em julgado, haver prisão que não seja de natureza cautelar. Vou ler de novo. A lei que modifica o CPP e que estabelece o 283 teve o objetivo trazer a impossibilidade de que antes da sentença condenatória transitada em julgado houvesse ou haverá qualquer prisão que não seja de natureza cautelar. Claríssimo. Por isso, quando eu digo literalidade, eu estou dizendo por isso, porque é impossível falar diferente sobre algo que está tão claro nesse sentido. Então, por isso que o Christian Baldus cai muito bem, porque havia todas as possibilidades de se dizer o contrário. Havia a possibilidade, inclusive, de não fazer a lei, mas houve a opção de fazer a lei e ali se disse o que se queria. Ora, quando se diz o que se quer, por uma interpretação histórica negativa, não se pode dizer o que não se quer. E esse é o busilis da questão. Por isso que é tão importante. Minha preocupação, Gilberto, é que essa discussão seja meramente política e o texto jurídico, que é um evento, seja deixado de lado. De todo modo, meu querido amigo Friedrich Müller tem uma frase maravilhosa que diz assim em alemão: Die Texten können zurückschlagen, que quer dizer os textos podem revidar. Um dia, no Brasil, os textos podem revidar. Há que se ter muito cuidado. Por isso que um grau de ortodoxia constitucional é o que eu tenho pregado. Eu venho pregando por aí há muitos anos que seguir a Constituição na democracia é exatamente preservar a própria democracia. Por quê? A partir do segundo pós-guerra se inventou uma coisa fantástica, que fazer democracia e política se faz a partir do direito e graças ao direito. Não é a política e a moral que corrigem o direito. É o direito que segura a política e impede que a moral se torne predadora. Por isso que Voz das Ruas, coisa absolutamente impossível de saber, não pode corrigir o texto da Constituição. Aliás, mesmo que houvesse Voz das Ruas, maiorias, meu conceito de Constituição, simplinho, simplinho. Constituição é um remédio contra maiorias. E jurisdição é sempre contra majoritária. Eis o ponto. E por isso que a discussão sobre presunção da inocência parece muito simples. É um easy case, que foi transformado politicamente num hard case, mas que pode ser, para as garantias fundamentais, um tragic case. É isto.